aparentemente sintetizada em ponto aquele que não nascer da água e do Espírito. Mas, dirá você, meu caro leitor, então, água não é água. Então o cidadão terá de voltar à condição de protista, renascendo da água, como uma bactéria, um protozoário ou um ser primevo qualquer. Além disso, a geração espontânea já não caiu de moda. E as experiências de Pasteur? E aqui onde se encontra o ponto nevrálgico da questão. Precisamos saber o que os antigos entendiam por água, qual o significado desse vocábulo, quando usado naqueles tempos, em que sentido tê-lo-ia adotado Jesus que, naturalmente, o empregou maneira tradicional, tal como era interpretado na época. Veremos, então, que a palavra água possui um sentido hierático, que a colocava como a matéria primordial de todo o cosmo. Assim o entendiam os egípcios, de onde Moisés trouxe as primeiras ideias da formulação do Gênesis. No início era massa líquida primordial, em cujas infinitas profundezas flutuavam confusos os germens de todas as coisas. Quando começou a brilhar o sol, a terra foi solidificada e as águas separadas em duas massas diferentes. Uma engendrou os rios e os oceanos, a outra, suspensa no ar, formou a cúpula do céu, as águas do alto, nas quais astros e deuses, transportados por uma corrente eterna, puseram-se a navegar. Mas pero estoy ancienne dispel de Oriente Classique. C. 27 Resumo de antigos papiros egípcios. Os gregos tinham ponto de vista semelhante com relação à água. O oceano é o progenitor dos deuses, e Tétis, a mãe. Homero Ilíada. Homero era o eco da civilização pré-helênica, Egea, e assinalava o mito comum a todas as grandes religiões das antigas civilizações orientais, babilônica, egípcia, hebraica, fenícia etc., para as quais o cosmo derivava de um princípio mito. Eis o que diz Aristóteles, o filósofo que inspirou os maiores doutores da Igreja Católica: existem alguns, que viveram muito tempo antes da geração presente, os primeiros acogitados deuses, que pensaram da mesma maneira, que Tales, com respeito à natureza, admitiam que o oceano e Tétis eram os progenitores da geração, e faziam jurar os deuses pela água, chamada por seus poetas, Estigia, considerando-a a coisa mais venerável, ou seja, a mais antiga de todas. Aristóteles, a metafísica. Ouçamos o que nos esclarece Damasio. A teogonia de Jerônimo e Helênico é narrada da seguinte forma: no começo existia somente a água que se endureceu, formando a terra. Damasio de Prima Principia. No Gênesis de Moisés, vemos que o conceito atribuído à água é o mesmo que o emprestado à matéria fundamental do cosmo. E o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Das versões populares em português. Por conseguinte, o vocábulo água tinha um significado mais amplo. Representava alguma coisa de primordial na origem do cosmo, era o símbolo da matéria universal, primeva, da qual se originavam todos os seres, inclusive o próprio Nicodemos, que ignorava ter de renascer dessa água, desta matéria. E Jesus, sabedor disso, foi mais explícito, mais claro. Particularizou o termo água, aplicando-o ao caso em tese, mostrando a Nicodemos um dos significados daquele vocábulo genérico: o que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do espírito, é espírito. Vers. 6, isto é, o que é carne só pode provir da carne. Lá está o velho aforisma da biologia: todo ser vivo tem origem em outro ser vivo. Por aquelas outras palavras, o que é nascido da carne, é carne. A matéria, aqui, está caracterizada, particularizada e identificada com um estado bem definido, carne. E, talvez para ficar bem positivo, e sem deixar sombra de dúvida, Jesus frisou logo a seguir: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Vers. 7. Haverá explicação mais clara. Até Nicodemos acabaria por entender o que Jesus tentava ensinar-lhe de forma tão didática. Como a vida pressupõe, também, a intervenção da alma, do espírito, Jesus fez menção desta outra parte igualmente importante, distinguindo-a da matéria. O que é nascido do espírito é espírito. Nesta expressão caberia um aforisma semelhante ao que citamos com relação à biologia: todo espírito provém do espírito, isto é, há dois princípios distintos, há um dualismo matéria-espírito, mas suas origens são diversas,
e diversas são suas formas de evolução, como Jesus também fez questão de esclarecer de maneira bastante didática. Enquanto a matéria, figurada pela água e particularizada pela carne, teve sua lei genética claramente definida no imediatismo hereditário, o que é nascido da carne é carne. O espírito, por sua vez, originado do espírito, apresenta uma característica atípica e inconfundível no concernente à hereditariedade, que o diferencia inteiramente da matéria. Ali está, no versículo 8, a revelação de uma das leis da reencarnação, o ouvido, o esquecimento temporário das vidas anteriores. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito originado do Espírito, grafado com o I maiúsculo, não apresenta a peculiaridade da matéria viva que traz em si os caracteres hereditários dos seus progenitores. O Espírito é como o vento, assopra onde quer e ouves a sua voz, ou seja, manifestar-se onde se fizer necessária a sua manifestação. E ouvimos a sua voz, isto é, conhecemo-lo pelas suas ideias e não pela forma física estereotipada na carne por ele animada. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Sua origem imediata é ignorada, sua encarnação anterior está olvidada, nem sabemos qual será sua próxima experiência carnal, pois o espírito não se submete às leis biológicas. O mestre fechou o versículo com chave de ouro, acrescentando: assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Vê-se logo que o sentido dado por Jesus de forma alguma correspondia ao Espírito Santo do batismo. Se não, vejamos, como é que aquele que é batizado fica semelhante ao vento, assopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai, e é evidente que o divino instrutor se referia ao Espírito que é nascido do Espírito, e não ao neófito que, em carne mais espírito, se submetia ao batismo de João. Mas Nicodemos recebia esses ensinamentos com o mesmo ânimo, com a mesma incompreensão daqueles que, votados unicamente às coisas da matéria, às aparências e às exteriorizações, não são capazes de alçar voo ainda que medianamente alto. Surpreendidíssimo, Nicodemos respondeu, e disse-lhe: como pode ser isso? Nicodemos era mestre em Israel, por isso Jesus respondeu, e disse-lhe: tu és mestre em Israel, e não sabes isto. Vers. 10. O rabi admirava-se muito justamente da ignorância do mestre Nicodemos, pois a reencarnação era assunto corriqueiro entre os doutores da lei, entre os rabinos cabalistas. E, certamente desanimado de meter no crânio do seu interlocutor verdades tão transcendentes, lançou mão do recurso comum, invocando seu próprio testemunho como de pessoa absolutamente acima de qualquer suspeita. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Vers. 11. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? Vers. 12. E, assim, Jesus mostrou a Nicodemos quão longe estava ele de perceber aquelas verdades sublimes, a lei da reencarnação, o dualismo matéria-espírito, as características fundamentais do renascimento, tanto da carne como do espírito, o esquecimento das encarnações passadas, as consequências morais, filosóficas e sociais disso tudo. Daí por diante Jesus entrou a ensinar-lhe, assim mesmo, outras grandes verdades. Vers. 13 e 21, talvez, não para que seu discípulo as compreendesse profundamente, mas, quem sabe, para a posteridade, para aqueles que deixaram de ser Nicodemos, para aqueles que, sem ser mestres, tivessem a inteligência livre e o coração aberto para as maravilhas da sua sublime doutrina. Capítulo 4. A reencarnação é uma lei natural. O gênio é a experiência. Alguns parecem julgar que seja um dom ou um talento, mas é o fruto de longa experiência em muitas vidas. Algumas almas são mais velhas do que outras e, por isso, sabem mais. Henry Ford. As recordações de Vanessa. Em 10 de setembro de 1973, De Marcelli escreveu ao Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas IBPP uma extensa carta, da qual extraímos o seguinte trecho. A minha neta Vanessa, quando estava com 2 anos, veio morar comigo até os 18 anos, época em que meu marido João faleceu, a 23 de outubro de 1970.
Quando ela estava perto de completar 3 anos, uma tarde eu a banhava e ela me disse: "Vovó, eu já lhe banhei e penteei seus cabelos." Então eu falei: "Quando?" Ela me respondeu: "Quando eu era sua mãe." Depois, passados uns dias, eu acabara de banhá-la e a levei para uma janela. Então ela me disse: "Vovó, eu já morei em um lugar assim." Ela se referia a um sítio em frente, com muitas árvores. Tornei a perguntar: "Quando?" Ela me disse: "Quando eu era sua mãe." Minha mãe chamava-se Maria do Carmo. Ela faleceu no dia 2 de agosto de 1947, com 65 anos, vítima de diabetes. Sofreu também de asma, desde criança. Ligando os fatos, lembrei-me que minha mãe morou justamente em uma casa, na rua Agapito dos Santos, onde havia muitas árvores. Aí fiquei pensando: será que minha mãe reencarnou-se na Vanessa? Vanessa gostava dos pais, mas não queria ir para casa, preferiu ficar comigo. Era muito obediente e amorosa. Um detalhe: Vanessa também sofreu de asma desde os 2 anos até quase 12 anos. Depois disso, somente quando está gripada é que ela sente um pouco de falta de ar. Vanessa nasceu perto de minha casa, no dia 8 de janeiro de 1952. Tem mais 2 irmãos e uma irmã. Como eu vivia só, depois que meu marido morreu, Vanessa voltou a morar comigo logo que ela se casou. Seria, Vanessa, a reencarnação de sua bisavó? As ocasiões em que Vanessa pareceu expressar recordações reencarnacionistas foram apenas 2. Assim mesmo, achamos oportuno analisar este caso, por conter certos detalhes que apontam para uma interpretação favorável à hipótese de reencarnação. Comecemos pela primeira revelação, vamos repeti-la. Quando ela estava perto de completar 3 anos, uma tarde eu a banhava e ela me disse: "Vovó, eu já lhe banhei e penteei seus cabelos." Então falei: "Quando?" Ela me respondeu: "Quando eu era sua mãe." Nesse episódio, há um pormenor significante. Vanessa fora praticamente criada pela avó. Esta é quem tomava conta dela. Por conseguinte, a garotinha deveria relacionar os inúmeros cuidados recebidos com a figura e a função da avó. Seria, então, mais natural que, ao ser indagada acerca de quando ela dera banho e penteara os cabelos de Dé Marcela, ela respondesse, por analogia: "Quando eu era sua avó." E não: "Quando eu era sua mãe." Sendo uma criança de 2 para 3 anos, ela teria aprendido que tais cuidados deviam ser tarefas da avó, pois era Dé Marcela quem diariamente a banhava e penteava os seus cabelos. É estranho e bem significante que Vanessa tenha dito: "Quando eu era sua mãe" e não "quando eu era sua avó", o que deveria esperar-se da garotinha em semelhante circunstância. Possivelmente, o banho seguido do ato de pentear seus cabelos tenha, por associação de ideias, despertado em Vanessa a lembrança de um acontecimento de sua presumível encarnação anterior. Ela ter-se-ia recordado das inúmeras vezes que, como mãe de Dé Marcela, cumprira aquele ritual doméstico, banhando e penteando os cabelos de sua filha. A segunda revelação ocorreu ao ter sido levada a uma janela, após o banho. Nesta ocasião ela declarou que houvera morado em um lugar semelhante àquele. "Vovó, eu já morei em um lugar assim." Parece que a recordação de Vanessa foi despertada também por associação de ideias. O arvoredo existente defronte à janela em que ela foi colocada, tê-la-ia feito recordar-se das inúmeras árvores que contemplara quando ela fora de Maria do Carmo, mãe de Dé Marcela, e morara na rua Agapito dos Santos. Nesta rua havia, também, um belo arvoredo. Ao ouvir Vanessa revelar que havia morado em um lugar assim, Dé Marcela indagou: "Quando?" E a resposta foi incisiva: "Quando eu era sua mãe." Parece que este último episódio sugere tratar-se de uma recordação reencarnatória de Vanessa, e que ela teria sido a mãe de Dé Marcela. Entretanto, há ainda outras evidências relevantes relacionadas com esta hipótese inicial. Vejamos. Desde os 2 até quase os 12 anos de idade, Vanessa sofreu de asma. Depois desta fase, ainda tem alguns escassos surtos de falta de ar, quando está gripada. De acordo com o relatório de Dé Marcela, sua mãe Dé Maria do Carmo sofreu de asma durante toda a sua vida. A asma apresentada por Vanessa, entre os 2 e os 12 anos, poderia ser hereditária. Mas poderia também ser uma marca de nascença reencarnatória.
Deve observar-se que a asma se manifestou em Vanessa, aos 2 anos de idade, época em que geralmente afloram as lembranças de vidas passadas, nas crianças. Da mesma forma, o incômodo extinguiu-se aos 12 anos de idade. É nesta idade que a maioria das crianças portadoras de recordações reencarnatórias perdem os últimos resquícios de tais lembranças. De Marcella revelou que sua neta sempre mostrou preferência em morar com ela. Vanessa gostava dos pais, mas não queria ir para casa. Em 23 de outubro de 1970, após a morte do seu avô, Vanessa voltou para a casa dos pais. Ela estava, então, com 18 anos. Logo se casou e tomou a ir morar com a avó. Este seu apego a de Marcella faz pensar em uma afeição de mãe para a filha, que Vanessa teria conservado de sua anterior encarnação. As características psíquicas transitam mais comumente de uma para outra encarnação. O amor materno deve ser suficientemente forte para passar de uma para outra existência. Finalmente, devemos observar a extensão do período de intermissão. Chama-se de intermissão a fase em que o espírito permanece desencarnado entre 2 existências consecutivas. A duração média desta situação é de, aproximadamente, 250 anos, variando consideravelmente conforme as pessoas, raças, culturas, etc. Há casos de intermissões oscilando entre 0 e mais de 1000 anos. Mas a média de cerca de 250 anos é a mais comum. Esta é uma das razões pelas quais as pessoas, normalmente, não se recordam de suas vidas pregressas, com nitidez e segurança. O tempo é longo e o esquecimento é uma decorrência normal desse fato. Entretanto, o estudo dos casos de recordações reencarnatórias, surgidas em crianças, mostram que os períodos de intermissão desses pacientes são muito curtos. Variam de 0 a poucas dezenas de anos, com média aproximada de 6 anos, bem reduzidos, como se vê. Esta pequena duração da intermissão, verificada para estas crianças, explica a manutenção da memória de suas encarnações anteriores. A presumível personalidade prévia de Vanessa, sua bisavó de Maria do Carmo, faleceu no dia 2 de agosto de 1947. Vanessa nasceu dia 8 de janeiro de 1952. A intermissão foi curta, 4 anos, 5 meses e 6 dias, sem descontar-se o período de gestação. Desta forma, a paciente está na categoria das crianças com probabilidade de terem recordações reencarnatórias. Se de Marcella tivesse insistido com sua netinha, naquela ocasião, talvez houvesse obtido mais informações sobre sua vida anterior, confirmando, assim, a suposição de ser ela a reencarnação de Maria do Carmo. Casos como esta existem aos milhares e estão despertando a atenção de vários investigadores, como o Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos USA, que já coletou mais de 2.600 ocorrências de memória reencarnatória em crianças, observadas no mundo todo. A semelhança dos modelos destes casos está conduzindo à conclusão de que a reencarnação é uma lei biológica, a qual todos nós nos achamos sujeitos. Outras fontes de evidência da reencarnação. Além da pesquisa de casos de crianças com memória reencarnatória, há outras fontes de evidência que dão apoio à hipótese da reencarnação. São numerosas as circunstâncias que podem provocar o despertamento de lembranças completas ou fragmentárias, de episódios vividos em encarnações passadas. Uma forma um tanto comum é o sonho, especialmente o sonho recorrente, repetido, relacionado com um acontecimento geralmente traumático e carregado de fortes emoções. No livro de Carly Muller, Reencarnação baseada em fatos, São Paulo, Difusora Cultural, 1978, página 99, há um relato muito curioso acerca de sonhos recorrentes, sugerindo um caso de reencarnação. Vamos transcrever o trecho que nos interessa. O título da ocorrência é A Dama de Yorkshire, e diz o seguinte: certa mulher, conhecida de Shirley, tinha um sonho periódico, desde os 5 anos de idade. Sonhava que vivia numa antiga paróquia de Yorkshire, onde encontrava um menino. Ao dar-lhe a mão, sentia que eram transportados a um grande planalto no cume de um morro, onde havia uma casa de pedra, cinzenta, com grande portão de madeira. Descrevia a casa em detalhes.
Juntos subiam por uma escada de madeira até o andar superior, onde brincavam. Ao fugir do companheiro, caía no saguão interior, sentindo-se esmagada contra os ladrilhos de mármore preto e branco. Então sobrevinha o esquecimento. Este sonho ocorria em intervalos, especialmente quando sentia aproximar-se alguma mudança na sua vida. Há algum tempo, convidaram-na para visitar uma casa mal assombrada e sentir o fenômeno psíquico que causava transtornos aos moradores. Descobriu que era a casa que via em sonhos. Disseram-lhe que, há 2 ou 3 séculos, um menino e uma menina morreram ao cair da galeria superior, quando brincavam. Conseguiu recordar-se do local, e, apontando para 2 pequenos retratos, exclamou: "E meu pai e minha mãe?" Verificou-se que eram os pais das crianças. Nesse episódio observam-se 2 fatos interessantes e concomitantes: a existência de uma assombração provocada por espíritos de pessoas vivas. Presumimos que o garoto que morrera juntamente com a menina também já estivesse reencarnado. O outro fato é o sonho recorrente da mulher conhecida de Shirley, e que foi denominada a Dama de Yorkshire. O seu sonho estava ligado a um trauma ocorrido em sua encarnação prévia, ou seja, a morte trágica devido à queda sofrida pela menina e seu irmãozinho. Ela fora a garota. As regressões hipnóticas e a terapia de vidas passadas. O fato de o tempo de intermissão muito longo produzir o esquecimento das encarnações pregressas não significa que os eventos vividos nessas existências estejam definitivamente apagadas da memória espiritual. Muito pelo contrário, o nosso espírito funciona como um domínio de informações, onde ficam armazenadas todas as minúcias das experiências adquiridas por ele no correr das suas inúmeras existências. O espírito conserva, também, a memória de sua vivência fora do corpo, quando desencarnado. Certos processos de regressão da memória, por meio de técnicas especiais, tal como a hipnose, podem trazer à tona do consciente aquelas lembranças sepultadas no inconsciente profundo espiritual. Durante tais operações, o paciente submetido à regressão de memória, passa a reviver os episódios ocorridos em determinadas épocas históricas em que se localizam suas existências pregressas. Atualmente, inúmeros psicoterapeutas valem-se das terapias baseadas nas regressões às vidas passadas, para tratar certas neuroses rebeldes, algumas acompanhadas de sintomas fisiológicos, as quais sugerem radiações em dramas dolorosos ocorridos com o paciente em encarnações pretéritas. O fato de serem conduzidos ao consciente estes fatos passados, com seus traumas e momentos de intenso sofrimento, tem produzido bons resultados na cura dos pacientes. Nosso comportamento atual é muito influenciado pelas nossas vidas passadas. O estudo da reencarnação, seja pela pesquisa da memória manifestada espontaneamente em certas crianças, seja pelas recordações obtidas artificialmente em adultos por meio das técnicas regressivas, tem revelado que nosso comportamento e mesmo nossa saúde podem ser afetados por nossas vidas pregressas. Há casos em que a influência das existências anteriores se manifesta de maneira a acarretar transtornos intensos ou a determinar inexoravelmente a nossa conduta e qualidades inatas. Um exemplo típico deste fato são as manifestações de genialidade. Outro exemplo são as crianças prodígios, das quais podemos citar um impressionante caso. Christian Heinrich Heineken, chamado também a Maravilha de Lübeck, nasceu na Alemanha em 1721. Aprendeu a falar, precocemente, aos 10 meses de idade. Aos 2 anos apenas, chegou a discutir as profecias bíblicas com teólogos de renome, assimilou rapidamente os conhecimentos da época referentes à história e à geografia, bem como aprendeu a falar o francês e o latim, tudo isso aos 3 anos de idade. Daí até os 4 anos aprendeu matemática e arquitetura. Com apenas esta idade, ofereceu ao rei da Dinamarca, Frederico IV, uma tese redigida em latim. Morreu antes de completar os 5 anos, quando já havia iniciado seus estudos de astronomia. Casos semelhantes de crianças superdotadas existem aos milhares, levando certos países mais desenvolvidos a criar escolas adequadas a não tais pequenos gênios. Infelizmente, em nosso país, ainda não cuidamos seriamente deste problema, visando aproveitar aqueles que já trazem uma bagagem de conhecimentos latentes e uma certa experiência,
adquiridas em vidas anteriores. Os defeitos ou as qualidades, bem como os sofrimentos e as venturas registrados em nossas vivências pregressas, podem influir em nosso comportamento e na qualidade de vida atuais. É lógico admitir que também estamos preparando, através de nossa presente conduta, as nossas futuras existências, que se sucederão à atual. E nisso que consiste a evolução. Poderemos acelerar o processo, da mesma forma que chegaremos a retardá-lo, conforme o nosso comportamento seja bom ou mau. Estudos mais avançados, acerca da destinação espiritual dos homens, estão revelando que há vantagem em reduzir o número de encarnações necessárias para atingirmos a libertação da necessidade de renascer. Um dos métodos para alcançar este estágio de emancipação do espírito consiste na prática das virtudes, no estudo e no cultivo do amor ao próximo. Muitas pessoas ainda se equivocam acerca da finalidade da vida, pensam que a conquista da felicidade se resume em usufruir egoisticamente as oportunidades materiais, no ganho fácil do dinheiro, no acúmulo exagerado dos bens terrenos. Estas pessoas revelam-se pouco inteligentes, pois estão prolongando desnecessariamente seu curso de aprendizado na matéria, estão perdendo tempo e esforço, inutilmente. Devemos preparar-nos para nascer de novo, mas devemos fazê-lo de modo a não precisar mais repetir, indefinidamente, as mesmas experiências na ilusão da carne. Capítulo 5. Os animais e a reencarnação. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que o espírito, como o homem, tem também sua infância. Em sua origem os espíritos não têm senão uma existência instintiva e possuem apenas consciência de si mesmos e de seus atos, eis que só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Kardec, Alain, O Livro dos Espíritos, questão 189. Animais no mundo espiritual. Em 1966, Harold Sharp publicou, através da The Spiritual Association of Great Britain, um interessante opúsculo intitulado Animals in the Spirit World. Animais no Mundo Espiritual. Nesse trabalho, Harold Sharp trata da questão da sobrevivência dos animais após a morte. Ele é um grande espiritualista, médium, conferencista e escritor inglês. Sua opinião é favorável à tese da sobrevivência dos animais após a morte. Entretanto, seu ponto de vista não é baseado apenas em mera crença pessoal. Apoia-se em fatos reais, em experiências por ele vividas durante seu contato com diversas pessoas. Além do testemunho individual, Harold Sharp tem, a respaldar suas convicções, um grande número de fatos registrados por observadores sérios de fenômenos paranormais, conforme iremos ver mais adiante. Logo no início de seu opúsculo, Sharp narra uma comovente história de uma senhora idosa e paralítica que estivera acamada por vários anos. Ele a visitava regularmente a fim de levar-lhe conforto espiritual. Numa dessas entrevistas, os dois conversavam, com toda a naturalidade, acerca do após-vida. Externando a sua opinião, aquela senhora dirigiu a Sharp as seguintes palavras: "Bem, o senhor sabe disse ela, eu nunca pude admitir a ideia usual de um céu de flores douradas, com portões cravejados de pérolas e harpas ao seu redor. Isto sempre me pareceu muito artificial. Se eu pudesse ter o meu velho Jumbo ali, eu seria perfeitamente feliz." O velho Jumbo a que ela se referia era um fiel cão-pastor que, durante 6 anos de sua enfermidade, foi a sua constante e dedicada companhia. Ela devia ter amado muito seu Jumbo. Este certamente amou-a também carinhosamente. Quando o cão já bem idoso morreu, este fato deve ter sido seguramente o prelúdio do desencarne daquela senhora. Harold Sharp prossegue relatando que, algum tempo mais tarde, ele estava tendo uma sessão espírita com a conhecida médium londrina Mrs. Neville. Entre várias coisas, ela disse: "Está aqui uma mulher que aparenta cerca de 60 anos de idade. Ela está dizendo Chester, que é provavelmente seu nome ou o nome da cidade onde ela viveu. Ela tem um cão grande e peludo consigo, ao qual chama de Jumbo. Está vestida com um traje de lã macia com fios de várias cores e acha-se justamente fora para um passeio com seu cão. Na minha opinião, eles formam um par muito unido." Opus City. Página 5. Certamente a venerável senhora a quem Sharp se referiu em seu trabalho encontrou, ao morrer, o céu que ela anelou com tanta esperança.
reunir-se outra vez ao seu fiel amigo, o velho Jumbo. Quantas pessoas têm tido, nos animais domésticos, os seus melhores e mais sinceros amigos? O animal de estimação, adotado ou criado desde pequenino, torna-se um membro da família e retribui com muita sinceridade o afeto e os bons tratos recebidos de seus donos. Em alguns casos, tornam-se quase seres humanos em seu relacionamento conosco. Por isso, há pessoas que não se conformam em perder seu animal doméstico, como o caso daquela senhora paralítica a quem nos referimos. Por outro lado, há inúmeros fatos verídicos de animais domésticos que sucumbiram à perda de um de seus donos, negando-se a tomar o alimento ou insistindo em permanecer junto à cama ou ao túmulo daquele a quem amaram em vida. Esta ligação afetiva pode permanecer no plano astral, como o episódio que acabamos de narrar, pois há inúmeras evidências de que os animais, como nós, também sobrevivem após a morte. Eles certamente possuem um espírito em evolução. Outras fontes de evidência. H. Dennis Bradley foi um autor inglês, nascido em 1878. Desenvolveu a sua mediunidade de voz direta com o célebre médium americano George Valentini. Comunicações em voz direta, obtidas através de Dennis Bradley, informaram que os animais selvagens, após sua morte, têm seus espíritos confinados em uma espécie de reino animal espiritual, para serem reciclados em novas encarnações na Terra. Os animais capazes de amor e lealdade, como os domésticos, vivem com os espíritos humanos em seus planos. Os cães são os mais sujeitos a esse tipo de sobrevivência. A tal respeito, o filósofo, poeta e erudito, ex-presidente da Society for Physical Research, 1911. Andrew Lang, 1843 a 1912, afirmou o seguinte: conhecendo os casos em que fantasmas de cães foram vistos e ouvidos coletivamente por várias pessoas simultaneamente, eu tendo a concordar com as tribos de Northwest Central Queensland, que os cães, como os homens, possuem espírito. Fodor, 1946, página 4. Materializações de animais. As ocorrências de materialização de animais em sessões espíritas de ectoplasmia são numerosíssimas. Os três médiuns poloneses, Irene Kikluski, Jan Guzik e Bujik, tornaram-se famosos devido à peculiar faculdade de produzir materializações de animais. Guzik materializava cães e diversos outros animais, alguns bem estranhos. Kluski ectoplasmava uma grande ave de rapina, pequeninos animais selvagens, um leão e um antropóide. O periódico Psychic Science, abril de 1926, relata as seguintes ocorrências observadas nas sessões de Kluski. A ave foi fotografada e, antes da exposição, um esvoaçar como o ruflar de asas de um enorme pássaro pôde ser ouvido, acompanhado por ligeiras lufadas de ar, como se um grande abanador estivesse sendo usado. Irkio, um afegano, materializou-se. Acompanhando-o, sempre havia um animal selvagem, do tamanho de um cão avantajado, de uma cor castanho amarelada, com pescoço esbelto, boca cheia de grandes dentes, olhos que fulguravam na escuridão como os de um gato, o qual fazia lembrar a companhia de um leão sem juba. Ele era ocasionalmente selvagem em seu comportamento, especialmente se as pessoas mostrassem medo dele. Nenhuma aparição humana nem animal era mais bem recebida pelos assistentes. O leão, como podemos denominá-lo, gostava de lamber os presentes da sessão, com uma língua úmida e espinhosa, exalava o odor de um grande felino, e mesmo depois da sessão, os assistentes, e especialmente o médium, ficavam impregnados desse aroma acre, como se eles houvessem feito um longo estágio em um covil entre feras selvagens. Fodor, Opus City. Página 227. O tenente-coronel I.R. Johnson publicou um artigo na revista Out de 11 de novembro de 1922, relatando uma sessão com M.E.R.S. Wood. Era extremamente comum as pessoas encontrarem-se com os seus cães já falecidos. Eu tive um desses, um terrier bem pequeno, colocado sobre os meus joelhos. Ele permaneceu ali por cerca de 1 minuto, e tanto seu peso como sua forma eram perfeitamente reconhecíveis. Ele não foi tirado fora, mas pareceu evaporar-se ou dissolver-se gradualmente. 2 outros, um grande cão de caça e um terrier de tamanho médio, vieram diversas vezes,
E todos os três latiam com suas próprias vozes e maneiras. Outros assistentes viram, ouviram e foram por eles tocados. Todos os três haviam morrido na Índia cerca de 30 anos antes. Fodor, Opus City. Páginas 227 a 228. A lista de casos de materialização de animais que já morreram é longa e variada, incluindo focas, feras e até um ptecantropo que se manifestava com o médium Kluske. Estes fatos, geralmente bem comprovados e testemunhados por pessoas dignas de crédito, apoiam fortemente a tese da sobrevivência dos animais após a morte. Vejamos, ainda, outras fontes de evidência. Informações via mediúnica. O famoso médium americano Arthur Ford era muito amigo da também notável médium Ruth Montgomery. Quando Arthur Ford faleceu, em 4 de janeiro de 1971, Ruth sofreu bastante com sua perda, mas pouco tempo depois ele se comunicou com sua velha amiga e passaram a escrever um livro fascinante, A Vida no Além-Túmulo, título original A World Beyond. Esta obra foi lançada em 1973, pela editora Record, Rio de Janeiro. Vamos transcrever um trecho desse trabalho. Eu quis saber se os animais alcançam a imortalidade e Ford respondeu, o tempo é o que não tem significado. Nós não temos idade, pois existimos desde o princípio e somos sem fim. Nada morre. Quero frisar isso muito bem. Nada morre. Não existe a morte. Toda a matéria existe desde o início da criação, e nada perece, mas tudo é transformado em vários estados, assim como uma lagarta se toma uma borboleta e depois se desintegra em sua forma física quando o espírito passa para ainda outro estado de ser. Assim, a mosca que matamos em sua forma física emerge em outro estado mas não perde sua personalidade de mosca. O mesmo ocorre com um cão que é atropelado por um carro. O corpo físico volta à forma terrena, enquanto o espírito existe tão perpetuamente quanto qualquer outro espírito, para renascer várias vezes. Esta é uma lei imutável. Opus City. Página 83. O conhecido espiritualista e escritor inglês Anthony Bourgie escreveu, inspirado pelo espírito de Monsenhor Robert Hugh Benson, a obra Life in the World Unseen, traduzida e publicada em português pela editora Pensamento, São Paulo, 1974, sob o título A Vida nos Mundos Invisíveis. Em suas descrições acerca do mundo dos espíritos, Anthony Bourgie focaliza inúmeros aspectos de raro interesse, entre eles a existência de animais como os pássaros, árvores e flores nos diferentes planos do além. Vejamos um pequeno extrato dessa obra. Mas a principal característica do lugar era a quantidade de árvores, nenhuma alta, mas todas de vigoroso desenvolvimento. Viam-se nos galhos os mais belos pássaros, cuja plumagem era uma orgia de cores. Alguns voavam, outros passeavam majestosamente pelo chão. E não se atemorizavam conosco. Opus City. Página 89. Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, psicografou a coleção ditada pelo espírito André Luiz, cujo primeiro livro intitula-se Nosso Lar. Vamos colher desta obra os seguintes trechos em que se fazem referências a animais existentes no mundo espiritual. 6 grandes carros, formato diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e barulhentas, eram tirados por animais que, mesmo de longe me pareceram iguais aos moares terrestres. Mas a nota mais interessante era os grandes bandos de aves, de corpo volumoso, que voavam a curta distância, acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Opus City. Página 183. Entretanto, a informação mais curiosa é a seguinte: os cães facilitam o trabalho, os moares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário, e aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Opus City. Página 184. Não faltam, nas regiões além-túmulo, particularmente nas zonas do umbral, formas animais monstruosas e apavorantes. Em Obreiros da Vida Eterna, há uma referência a tais seres. Verificou-se, então, o imprevisto. Certamente as entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar, mas figuras animalescas e rastejantes,
lembrando os sáurios de descomunais proporções, avançaram para nossa caravana, ausentando-se da zona mais funda dos charcos. Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intrépido. Opus City. Página 84. Seriam, tais seres, os remanescentes dos primitivos sáurios que habitaram a Terra nos períodos Triássico e Jurássico. Mas, vejamos o que nos ensina Allan Kardec, a respeito da sobrevivência dos animais após a morte. O Espiritismo e a sobrevivência dos animais. O capítulo 9 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, trata dos três reinos, os minerais e as plantas, os animais e o homem, metempsicose. Vamos direto às questões 597 e 598 pertencentes a esse capítulo. 597. Uma vez que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, existe neles um princípio independente da matéria? Sim, e sobrevive ao corpo. Este princípio é uma alma semelhante àquela do homem. É também uma alma, se quiserdes. Isto depende do sentido que se atribui a esta palavra, mas ela é inferior àquela do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância como entre a alma do homem e Deus. 598. A alma dos animais conserva, após a morte, sua individualidade e a consciência de si mesma. Sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente fica em estado latente. O quesito 607 esclarece acerca do destino dos animais, revelando que eles também evoluem, passando por transformações especiais que, finalmente, os tornam aptos a ingressar no reino nominal. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se toma espírito. É então que começa para ele o período de humanidade, e com ele a consciência do seu futuro, a distinção entre o bem e o mal, e a responsabilidade de seus atos, como o da adolescência, depois a juventude, e enfim a idade madura. Opus City. Questão 607. De acordo com as informações dos espíritos Allan Kardec, os animais estão destinados a fazer parte de futuras humanidades, após um longo período preparatório e mediante certos tipos de transformação. Certamente o mecanismo deste processo evolutivo estará baseado na lei da reencarnação. Como podemos ver, a sobrevivência dos animais é um fato bastante evidente e comprovado por inúmeras fontes de informação. Aqueles que possuíram animais de estimação e vieram a perdê-los podem ter a esperança de eventualmente vir um dia reencontrá-los no mundo espiritual. Quando nada, já é um consolo saber que não desapareceram definitivamente, e que prosseguem como todas as criaturas vivas, em permanente evolução, demandando níveis progressivamente mais altos de expressão da consciência. Capítulo 6. Os drusos e a reencarnação. Ter coragem de dizer a verdade é, às vezes, o mais arrojado ato de heroísmo e santidade. Essa atitude era uma das grandes virtudes dos hereges que, por esse motivo, tornaram-se mártires da mentalidade atrasada da humanidade de ontem. Chaves, José Reis, 2000, página 10, A face oculta das religiões. Quem são os drusos? Os drusos formam uma comunidade religiosa que vive principalmente na Síria, no Líbano e na Jordânia. Esse povo compõe-se, aproximadamente, de 900 mil indivíduos que se espalham por inúmeras cidades ou pequenas aldeias. Crê-se que os drusos são originários de outra região fora dos atuais territórios onde vivem presentemente, tendo se instalado ali desde o século XI da era cristã. Hoje em dia falam o árabe mas, primitivamente, usavam outro idioma, o qual foi abandonado. Os drusos são basicamente monoteístas, e pode dizer-se que professam uma mistura de judaísmo, cristianismo, islamismo e neoplatonismo. Todavia, a crença na reencarnação é aceita pelos drusos como dogma básico. Eles creem na Tanazuk, ou seja, na transmigração das almas, isto é, sempre que um druso morre, nasce outro druso, a alma do moribundo entra no corpo de uma criança que está nascendo. Embora alguns autores aleguem que os drusos acreditam na metempsicose, o professor Ian Stevenson afirma que tal informação é falsa. Stevenson, 1980, pp. 4-6. Talvez seja essa crença generalizada na reencarnação uma das causas da existência, entre os drusos,
de tantos casos de crianças que afirmam recordar-se de uma vida anterior. Em uma de suas obras, intitulada Lebanon and Cases of the Reincarnation Type, Dr. Ian Stevenson refere-se à abundância de casos de crianças que alegam recordar-se de suas encarnações anteriores, encontrados no seio da comunidade drusa. Comentando este fato, ele diz o seguinte: embora meus companheiros e eu tenhamos, até agora, investigados 77 casos do tipo reencarnação, no Líbano e Síria, existem motivos para acreditar que mais casos serão ali encontrados, do que em qualquer outra parte do mundo, quando financiamentos e pesquisadores forem suficientes para identificá-los e investigá-los. Stevenson, 1980, página 8. É importante que se observe o fato de a crença na reencarnação, entre os drusos, ser uma espécie de dogma fundamental e não um conhecimento científico resultante de investigação metódica. Naturalmente, essa crença tem sido reforçada pela abundância das ocorrências de casos de crianças com memória reencarnatória. Em vista disso, os adultos estimulam a manifestação desse tipo de memória por parte das crianças. Não havendo um fator inibitório, as crianças falam mais livremente acerca de suas recordações de vivências pretéritas, facilitando assim o aparecimento de maior número de casos. Entretanto, o fato de tal dogma resultar de um conhecimento exclusivamente empírico, faz com que a crença na reencarnação, entre os drusos, contenha alguns tópicos diferentes daquilo que se tem como regras já verificadas na prática e aceitas por outras seitas reencarnacionistas. O primeiro tópico a ser considerado é a crença entre os drusos de que o reencarne ocorre logo após o desencarne do indivíduo. Assim sendo, não haveria um intervalo de tempo entre um e outro acontecimento. Equivaleria a dizer que o período de intermissão não se verifica entre a morte e o renascimento. Neste caso, o recém-desencarnado passaria imediatamente para o corpo de um recém-nascido. Outros pontos de destaque seriam os seguintes: um druso nasce exclusivamente como um druso e sempre do mesmo sexo. Daí acreditarem que o número dos drusos existentes no mundo seja sempre o mesmo. Comentando este aspecto da crença dos drusos a respeito da reencarnação instantânea, Dr. Stevenson observa que tal crença se assemelha à dos jains da Índia. A diferença entre elas é o fato de os jains acreditarem que a transferência da alma do moribundo se efetua por ocasião da concepção do novo corpo da criança que irá nascer. Aqui ainda persiste a crença da não existência do período de intermissão. Entretanto, há casos em que a criança se refere a uma vida intermediária, que poderia ser interpretada como intermissão. Para tais ocorrências, os drusos têm uma explicação: a criança está se referindo a uma curta encarnação entre uma anterior mais longa e rica de fatos lembrados e atual. A propósito, o Dr. Stevenson comenta que entre sua coleção de casos, realmente ocorreram alguns exemplos de pacientes que se recordavam de mais de uma encarnação, por exemplo, Swanlata na Índia. Stevenson, 1971, pp. 105 a 127. Uma explicação necessária. Em 1994, na cidade de Londres, Inglaterra, foi lançado o primeiro número de uma revista cujo nome era Reincarnation International Magazine. Embora os espiritualistas ingleses tenham a fama de não aceitar a realidade da reencarnação, aquela revista poderia ser considerada uma das melhores do mundo, no gênero. De fato, Reincarnation International Magazine era um periódico de alta qualidade, não só na apresentação gráfica impecável como no conteúdo, cujos artigos primavam pela oportunidade e real valor científico. Em 1999, a diretoria da referida revista resolveu mudar o nome da mesma para Life Soul, o qual atenderia melhor à ampliação da variedade de assuntos tratados em suas páginas. Atualmente, Life Soul cobre, além da reencarnação, ampla matéria versando sobre mediunidade, experiências místicas, ensinamentos espiritualistas, consciência, imortalidade, parapsicologia, curas, potencial humano, aparições, experiências de quase morte, etc. Não obstante, a qualidade da Life Soul permanece a mesma que era observada em sua antecessora, a Reincarnation International Magazine. Este rápido preâmbulo serve para explicar a origem da informação que segue mais adiante. O editor da Life Soul é um dos nossos bons amigos do exterior. Ele é inglês e, assim que nos relacionamos,
Ele gentilmente nos enviou alguns números da Reincarnation International, já publicados e, daí em diante, continua a enviar-nos gratuitamente os números que vão sendo editados. Isso por conta de uma espontânea simpatia mútua que existe entre nós. Creio que já fomos muito amigos em encarnações anteriores, pois, por incrível que possa parecer, ainda não tivemos a oportunidade de encontrar-nos pessoalmente. O nome desse simpático inglês é Rostman, e ele ocupa o cargo de editor da Life and Soul Magazine. Mas, vamos ao que nos interessa e que se relaciona com os drusos. Uma viagem à terra dos drusos. Nós nos referimos às revistas do nosso amigo Rostman, porque, no 15 número das já publicadas, há um artigo de sua autoria versando sobre uma visita que ele fez ao Líbano, no intuito de investigar pessoalmente os casos de reencarnação existentes na comunidade dos drusos. Esse trabalho ocupa as páginas de 11 a 22 do mencionado número e último da primeira série intitulada Reincarnation International, de junho de 1998. Como normalmente ocorre com as revistas de Rostman, o citado trabalho é muito bom e impecável na sua diagramação. Contém informações completas em linguagem simples, precisa e equilibrada, onde figuram os dados reais por ele colhidos, bem como as opiniões a favor e contra, concernentes à interpretação dos fatos. O leitor fica livre para julgar e escolher. Seria impossível resumir, neste capítulo, toda a riqueza do material encontrado no referido trabalho de Rostman. Por isso, limitar-nos-emos a focalizar apenas o episódio da garota Nayan Alarum. Assim que aprendeu a falar e a pôr-se em pé na janela, a garotinha Nayan Alarum chamava por alguém cujo nome devia ser parecido com Hadi. Mais tarde, quando aprendeu a pronunciar melhor as palavras, o nome tornou-se mais preciso, Riad. O pai e a mãe de Nayan, como eram drusos, supuseram que talvez a filha estivesse se recordando do nome de alguma pessoa que ela conhecera antes, em outra encarnação. O próprio pai de Nayan, o Sr. Ares, quando criança, recordava-se de sua vida prévia, na qual ele falecera junto com mais 6 outros em um poço e fora reunido com a sua filha daquela vida. Assim, ele começou perguntando a Nayan, que não havia ainda completado 3 anos, quem era Riad. Ela respondeu, eu sou de Bshamon. Eu sou da família Eid. A Nayan estava dando aos seus pais as primeiras informações. Mais tarde, quando passou a falar melhor, toda sua história veio à tona. Eu sou Safa, começou ela a dizer. Safa Eid fora uma professora de árabe, casada e mãe de 5 filhos. Foi uma das muitas vítimas do encouraçado americano New Jersey, quando esteve ancorado nas proximidades de Beirute, em 17 de janeiro de 1983, e começou a bombardear as posições dos drusos nas montanhas. Prosseguindo em suas informações, aos 3 anos e 2 meses de idade a Nayan disse que, naquela ocasião, as cortinas do vizinho pegaram fogo quando uma granada explodiu, e o marido dela, Ajaj, correu para ajudar a tirá-las fora. Ela o seguiu no intuito de avisá-lo para tomar cuidado. Caíram mais granadas, um estilhaço atingiu-lhe o pescoço e ela morreu na ocasião. Prosseguindo em seu relato, a Nayan falou, a primeira coisa de que eu me lembrei foi de Riad, seu filho na anterior encarnação. Então lembrou-se também de Shaira, sua filha, depois, de Nelit e Dia. Recordou-se também de um velho que dirigia uma carroça e da mulher que pegava o barril de petróleo. A primeira vez que deram a Nayan a foto antiga de um grupo da família de Safa, ela apontou a um dos seus parentes, mencionando os seus respectivos nomes e reconheceu também a Jajeid que havia sido seu esposo naquela vida anterior. Por iniciativa de Shaira que fora sua filha na encarnação anterior e que soube do caso de Nayan, finalmente deu-se o encontro das duas famílias. Foram momentos de emoção e plena certeza de que a Nayan é realmente a reencarnação de Safaid. Capítulo 7. Reencarnação e a lei de causa e efeito. Quem fez dano àquele que não faz dano a ninguém, ao homem purificado, desenvolvido, sem mácula, sua falta recairá sobre a cabeça como pó atirado contra o vento. Dhammapada, 306. As origens. Segundo Alexandra Davinel, 1868 a 1969, a doutrina do karma, era comum a quase todas as filosofias orientais, anteriores à época de Buda. Traduzido literalmente, karma significa ação,
uma ação continuada, uma espécie de causalidade. Antes do advento do budismo, diz Alexandra Davinel, a doutrina do karma suscitou longas e sutis controvérsias entre os brahmanes. Consta que o ensino da doutrina do karma, inicialmente, era esotérico, isto é, transmitido ocultamente entre iniciados. O povo índio atribuía à vontade dos deuses os acontecimentos notáveis que ocorriam no mundo, bem como aqueles menos importantes que afetavam os indivíduos em particular. Assim, as qualidades ou defeitos congênitos, o bom ou mau caráter de uma pessoa eram resultados dos caprichos dos deuses. A prosperidade ou a miséria, os sucessos ou insucessos, a felicidade ou a desgraça, conforme essa crença, dependiam da vontade divina. As razões que levavam os deuses a assim procederem eram inexplicáveis e misteriosas. Entretanto, não se mostravam absolutas e inabaláveis. Os deuses podiam enternecer-se ou mudar de desígnios para atenderem às súplicas, à lisonja e às ofertas sacrificiais. Daí surgiram os cultos, os rituais e uma cleresia especializada nestes afazeres. A doutrina do karma era, pois, um conhecimento secreto, posse de uma elite de pensadores, os quais deixavam de ensiná-la abertamente. O budismo popularizou e tomou a base de seu ensinamento, proclamando: todas as coisas provêm de uma causa. Davinel, 1936. Reencarnação e karma. Ensinada há vários milênios, a doutrina do karma, como já explicamos linhas atrás, era anteriormente apanágio de um limitado número de iniciados, passando a ser ensinada ao povo, graças ao budismo. Todavia, seu estudo e interpretação continuaram a ser objeto de refinadas discussões entre os intelectuais brahmanes e budistas. Desse modo, quando se quer dar uma visão clara e inteligível acerca do karma, arrisca-se a incidir em falhas, relativamente a esta ou aquela opinião dos doutos especializados nas filosofias orientais. Entretanto, preferimos correr o risco e tentar uma explicação que, embora sujeita a imprecisões, possa ser inteligível aos mais simples e menos exigentes. A nosso ver, o karma está ligado à lei da reencarnação e à sucessão das vidas que formam o encadeamento de causas e efeitos, que caracteriza a nossa vivência ordinária. Assim, cada existência será mais ou menos feliz, mais ou menos desditosa, em função dos atos que praticamos em vidas anteriores. Não se trata, propriamente, de uma espécie de pena de talhão, tipo olho por olho, dente por dente. Muitas pessoas têm esta falsa ilusão acerca do karma. Pensam assim: se eu mato, roubo ou injurio alguém nesta existência, na próxima encarnação serei morto, roubado ou injuriado também. O karma não é nada disso, absolutamente. Sem ser direta e especificamente punido em função de cada falta praticada, o malfeitor nem por isso deixará de expiar karmicamente os erros e crueldades cometidos. Mas ele o fará sem aquele aspecto que teria uma vingança imediata prescrita pela lei de Talião. A doutrina espírita nem sempre se refere nominalmente à lei do karma, porém sua moral inclui as características desta lei, com muita propriedade e exatidão. Vejamos os esclarecimentos de Emmanuel, o sábio mentor de Chico Xavier. Pergunta 246. Qual a diferença entre provação e expiação? Resposta: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Xavier, S. 1940, páginas 138. No mesmo item, provação, desenvolvido na obra citada, Emmanuel esclarece que, à semelhança do comportamento da justiça humana, há casos de comutação das penas para aqueles que se regeneram sinceramente. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina. Diz ele: o conhecimento exato e seguro dos processos reencarnatórios dará como resultado uma perfeita compreensão do que seja o karma. O karma explicado na obra, Ação e Reação. O livro, Ação e Reação, de autoria do espírito André Luiz e psicografado por Chico Xavier, é todo ele praticamente um tratado sobre o karma. Nessa obra, no capítulo 7, intitulado Conversação Preciosa, há uma dissertação especificamente sobre o karma, feita pelo ministro Sanzio. Respondendo a uma pergunta inicial sobre o que seja o karma, formulada por André Luiz, Sanzio principiou sua monumental resposta,
com estas palavras. Sim, o karma, expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação, a rigor, designa causa e efeito, de vez que toda ação ou movimento deriva